Olha, eu comecei dizendo que tem muito a lamentar, muito a comemorar na reforma que resultou da PEC 132. A lamentar a perda da oportunidade de termos o melhor IVA do mundo. O IVA que levou em conta a experiência mundial dos últimos 70 anos, que optou para propor uma alíquota única, legislação única, um IVA único, e por uma série de fatores, isso foi mudando ao longo do debate no Congresso, culminando com um número inacreditável de exceções. Provavelmente nós somos um dos IVAs com mais exceções do mundo. E algumas exceções, a meu ver, absolutamente injustificáveis. E que, de certa forma, mantêm os fatores que geram desigualdades, ou que geravam desigualdade, e continuam gerando no sistema tributário que vai acabar, o sistema tributário do consumo caótico do Brasil. Cada segmento, através de lobby, de pressão, conseguiu a sua lasquinha de exceção nesta reforma. E eu não tenho como citar todos aqui, mas eu vou referir especialmente a duas. A primeira é a maneira como os serviços foram tratados na reforma. Por uma razão de acidente histórico, quando da reforma de 1965, serviços passaram a ser tributados pelo ISS, e, de certa forma, substituiu, como se sabe, o imposto sobre indústrias e profissões que era cobrado pelos municípios, com alíquota de 2% a 5%. E assim que ficou o ISS, alíquota de 2% a 5%. Enquanto os bens tributados pelo ICM da época, ICMS de hoje, e pelo IPI, tiveram alíquotas muito mais altas. Hoje, a alíquota do ICMS é de 17%, 18%. E, portanto, os serviços que costumam ser consumidos, e no Brasil cada vez mais pelos ricos, pelas classes mais ricas, passaram a ser tributados com alíquota equivalente a 28% da alíquota que incide sobre os bens consumidos pelas classes menos favorecidas. Pois bem, essa injustiça acidental foi, de certa forma, preservada na reforma, porque houve uma série de argumentos falaciosos que diziam que a reforma ia aumentar a tributação da educação. Não. O custo da educação, do ponto de vista das escolas, não mudou. O que mudou foi a tributação desses serviços, que passaram a ser de 40%. Então, aumentou um pouquinho, de 28% para 40%. Mesmo assim, é 40% da alíquota que os pobres pagam. Isso, a meu ver, é um privilégio injustificável. O outro privilégio, que eu digo, não é só injustificável, mas é inacreditável, é que profissional liberal vai pagar uma alíquota só de 70%. Por que economista, engenheiro, médico, arquiteto, dentista e assim por diante, no seu serviço incide menos do que incide no consumo dos pobres? Não tem justificativa, a meu ver, mas é o que temos. Não é? Então, vamos dizer, o apelo que deve ser feito, neste momento que se discute a regulamentação, é evitar que esses privilégios se aprofundem, porque eles podem se aprofundar. Há que regulamentar as alíquotas especiais. Há que decidir sobre hipótese de incidência, e assim por diante. Não é? Esse é o seu lado que se deve lamentar. O lado a comemorar é que o bom da reforma foi preservado. Aquilo que gera a oportunidade de aumentar a riqueza do país quando sua implementação estiver concluída. Principalmente, regras únicas, uniformes em todo o território nacional. Nós vamos deixar para trás a maior bagunça tributária do planeta, que é a existência de 5.700 municípios, 27 estados e a União, criando regra todo dia. O ICMS ainda continua. O ICMS muda 70 vezes por semana. É um negócio inacreditável. Isso vai acabar. Vai acabar também a cascata
que reduz a produtividade, reduz a competitividade. Agora, toda a tributação do novo IVA brasileiro poderá ser desonerado integralmente nas exportações e nos investimentos. Isso é uma grande conquista. Terceiro, tributação no destino, que era um sonho dos que começaram a discutir a melhoria do sistema tributário nos anos 70. Participei de algumas dessas discussões. Agora vai ser no destino. E, finalmente, uma grande inovação institucional, sem a qual o sistema não funcionará, que é o Comitê Gestor. O Comitê Gestor foi alvo de críticas infundadas, protestei contra ela, escrevi contra essas críticas, porque o Comitê Gestor é fundamental para o sucesso desta reforma. Muito bem. Isso é o que temos a comemorar. E é muito a comemorar em relação ao que tínhamos. Não é? E eu queria me deter aqui, nos minutos que me faltam, ao que eu considero um dos principais erros dessa reforma, que é a criação de uma lista, de uma cesta básica. A criação da cesta básica é um erro inacreditável, porque o Brasil optou pelo passado, pelo atraso. Há muitos anos que os IVAs que se modernizam acabaram a ideia de ter cesta básica, porque a experiência mostrou, embora os objetivos fossem nobres, né, lá nos anos 60, 70, particularmente na Europa, que era preciso tributar menos a cesta básica de consumo dos menos favorecidos. Né. A experiência mostrou que isso não deu certo. Primeiro, porque o pressuposto da cesta básica é que o imposto reduzido, ou zero, o seu valor seja transferido para o consumidor. A experiência mostrou que não. As empresas ficam com a parte desse benefício. Em segundo lugar, porque ficou provado que esse tipo de arranjo beneficia os mais ricos. Primeiro, porque eles também consomem os mesmos bens. E segundo, porque na medida em que a cesta se amplia, os ricos vão sendo mais beneficiados. Né? Então, começou-se a discutir, e agora a vasta literatura nesse ponto, que um imposto sobre o consumo não é um instrumento adequado para lidar com a regressividade típica da tributação do consumo. Não é reduzindo a tributação dos serviços, dos profissionais liberais, que você vai reduzir a regressividade. Aliás, no caso dos profissionais liberais, aumenta a regressividade. Então, passou-se a uma segunda fase, qual seja, a tributação tem que ter alíquota única e essas regressividades seriam resolvidas. Então, no segundo momento, que é os anos 90, por aí, qual é a ideia? Vamos ter alíquota única e resolver essa regressividade através do gasto social. Tá? E se observou que também não funcionou, porque leva tempo, não é assim tão simples. Né? E agora chegamos à terceira fase. A terceira fase é o seguinte: temos o benefício da tecnologia. A tecnologia vai permitir que se realize um outro sonho, que é beneficiar só os pobres na tributação do consumo, que é o mecanismo de cashback. O cashback só é viável por causa da tecnologia. Mas na cesta básica, nós resolvemos voltar para a primeira fase, quando nem se discutiu a alíquota única. Né? E essa cesta básica, tudo indica, vai repetir a experiência internacional. Ou seja, os mais beneficiados serão os ricos. E muitas empresas não vão transferir isso, vão apropriar nos seus lucros uma parte da redução da cesta básica. Eu tenho uma ideia, deputado, apenas para pensar, devo pensar, né? Eu tenho uma ideia. Eu acho que o Congresso devia esquecer a cesta básica. Esquecer a cesta básica e usar só o cashback. Isso é possível, porque o cashback está na emenda constitucional. Então,
Em resumo, eu acho que as comemorações se justificam, os lamentos também, e a conclusão é: nós vamos ter um bom sistema, mas a desigualdade vai continuar. Muito obrigado.